Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez, utilizando o nosso canal no YouTube para fazermos mais um estudo do Evangelho, como estamos fazendo todos os domingos, de maneira virtual, é uma maneira segura, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, né? E dessa forma a gente consegue manter assim em dia os nossos estudos e ainda, né, buscamos a segurança de todos os irmãos. Então, é mais uma vez uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui, podendo trazer a palavra do Evangelho para os irmãos. E como nós estamos, já vindo fazendo há algum tempo, vamos dando continuidade aos nossos estudos das parábolas de Jesus. Hoje, meus irmãos, eu estava vendo as minhas anotações, nós já vamos fazer o 22º estudo de parábolas. E isso é interessante porque nos mostra como que Jesus utilizava essa forma, esse instrumento de ensino com tanta frequência em seu ministério. Então já são mais de 20 parábolas que nós estudamos e pelo que eu vejo ainda devemos ter aí mais umas quase 20, umas de 15 a 20 ainda para a gente pensar aí nos evangelhos, cada uma trazendo um estudo, trazendo um ensinamento e que a gente pode, como a gente vem fazendo, aplicar nos dias atuais. Hoje nós escolhemos a parábola, a chamada parábola dos primeiros lugares. É uma parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 14. Então, Lucas 14, de 7 a 14. Esse capítulo de Lucas, ele traz uma narrativa que inicia, no versículo 14, nós vamos estar falando sobre ela, de um evento que Jesus participa, e nesse evento Jesus traz duas parábolas. A que nós vamos estudar hoje, que é a parábola dos primeiros lugares, e na próxima oportunidade nós vamos também estudar a outra parábola, que é a parábola da grande ceia. Mas hoje, então, a parábola escolhida é a parábola dos primeiros lugares. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico agora para os irmãos. Lucas 14, versículo 7 em diante. Os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém? Meus irmãos, essa é uma parábola muito, muito interessante, um ensinamento muito profundo de Jesus. E é uma parábola que nós precisamos entender o contexto social daquela época para estar entendendo a mensagem dela da maneira correta, da maneira como Jesus quis transmitir.
Antes de explicar essa conotação da parábola, né, de como é que funcionavam os jantares, as ceias, esses eventos sociais na época dos judeus, é importante a gente fazer uma introdução sobre o contexto em que essa parábola foi apresentada por Jesus. E o contexto é um contexto que está aí no início do capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, que é um jantar, num sábado, na casa de um fariseu, um dos principais fariseus. Então, como nós já vimos por diversas vezes, os fariseus eles convidavam Jesus para participar desses eventos, jantares, ou ir na casa deles, ou mesmo debatendo nas sinagogas. Mas a gente sabe que não era aquele convite social, aquele convite amistoso. Não, eles estavam o tempo todo procurando confrontar Jesus de alguma forma. E uma das principais formas que eles confrontaram Jesus durante todo o ministério de Jesus era com relação à lei do sábado, à lei judaica do sábado, de que no sábado não se podia fazer quase nada, que era considerado uma transgressão à lei, um pecado, essa coisa toda. E Jesus, durante todo o seu ministério, ele fez questão de fazer curas, de fazer o que ele se propôs dentro do ministério dele, de ensinar sobre o reino de Deus nos sábados. São várias e várias passagens nos evangelhos em que Jesus confronta os fariseus nessa questão do sábado. E essa aqui é mais uma. Então eles convidaram Jesus para uma ceia ao sábado, na casa de um dos principais fariseus. E lá nessa ceia, nesse início aí do capítulo, a gente vê que chegou um homem hidrópico. O que é o hidrópico? É o que a gente conhece hoje como barriga d'água. Um homem que tinha essa condição de doença. E Jesus, vendo aquele homem ali, o texto bíblico não nos dá condição de falar se esse homem foi por livre e espontânea vontade, ou se os próprios fariseus levaram esse homem como uma forma de colocar Jesus ali à prova, se ele iria fazer cura aos sábados ou não. O texto bíblico não nos dá essa condição de interpretação, mas independente disso, se esse homem foi por vontade própria, ou se foram os próprios fariseus que o levaram, Jesus o curou. Não sem antes confrontar os fariseus, onde ele perguntou se é lícito ou não curar ao sábado. Todos eles ficaram calados, e aí Jesus curou e falou: qual de vós, que está no versículo 5, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E todos eles ficaram calados. E depois disso, depois desse ensinamento de Jesus, através da confrontação ali com os fariseus, quando o versículo 1 do capítulo 14 fala que Jesus estava na casa de um dos principais fariseus, a gente tem que entender como principais dos fariseus uma pessoa de alta hierarquia. Provavelmente um fariseu rico, um fariseu abastado, com muitas posses, e dado a esses eventos de jantares sociais, eventos sociais. Então, esse é o contexto. Então, logo após esse fato, aí é que vem a narrativa da parábola, onde Jesus, vejam bem, repara como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, ele vendo aquela briga para escolher os primeiros lugares, ele propôs uma parábola. Aqui que é importante a gente entender por que desses primeiros lugares. Qual que era o costume social daquela época. Quando uma pessoa oferecia um jantar, uma ceia, ou uma bodas, um casamento, como Jesus vai falar aqui, existia a disposição da mesa, uma mesa retangular, baixa, que era a mesa do principal, onde ficava aquela pessoa que estava dando a festa, que estava dando o banquete. E os lugares a serem ocupados pelos convidados eram aquelas... alguém já deve ter tido a oportunidade de ver em filmes, em novelas de época, tipo um divã,
né, era um assento maior, que cabia ali umas 3 pessoas, às vezes 4. Então esses divãs, eles eram dispostos de forma a formar a letra U ao redor da mesa. Então ficava a mesa aqui e vinham esses divãs assim, ó, fazendo um U, certo? E era o costume da época que o principal convidado, ou seja, o convidado mais importante dentro do critério da pessoa que está dando o banquete, se sentar no primeiro lugar à direita. O segundo mais importante no primeiro lugar da esquerda. E assim sucessivamente, o terceiro no segundo lugar da direita, o quarto no segundo lugar da esquerda, o quinto no terceiro lugar da direita, e assim sucessivamente. Então existia essa distinção de importância entre os convidados. Isso é importante a gente entender para conseguirmos captar aqui o ensinamento de Jesus. É interessante como que Jesus utilizava os costumes da época para trazer ensinamentos do reino de Deus. Então, esse era o costume, né? A cabeceira, né, era de quem estava dando o jantar, e aí vinham os principais lugares, que eram aquelas pessoas mais importantes. Então, o que Jesus percebe? Jesus percebe que naquele evento especificamente estava tendo aí uma disrupção do costume, né? Ao invés de já estar determinados lugares por importância dos convidados, os convidados estavam disputando esses lugares principais perto daquele que ofereceu o jantar. É o que está falando o versículo 7. Olha só, reparando, ou seja, Jesus reparando, né? Como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola. Então ele estava vendo que estava vendo uma certa disputa ali pelos lugares, ou seja, disputa de importância. Quem era o mais importante, quem ia ser o mais importante para se assentar ali perto daquele que estava oferecendo o banquete. E aí Jesus vem com a parábola. Então Jesus percebeu, olha só, que naquela ceia, né, os convidados estavam ignorando essa praxe lá da época, e isso estava demonstrando o quê por parte dos convidados? Egoísmo, orgulho, soberba, arrogância, ou seja, sentimentos ruins de disputa, de querer aparecer mais, de querer um ser melhor do que o outro, a soberba, a arrogância, não, esse lugar é meu, eu sou mais importante que você, então eu tenho que sentar aqui no primeiro lugar da direita e tal. Jesus percebeu aquilo tudo. E aí é que ele vai vir com o ensinamento da parábola, que começa ali no versículo 8. E nós vamos ver que essa parábola ensina justamente sobre o contrário do que aqueles fariseus e escribas tinham no coração. Se eles tinham arrogância, se eles tinham soberba, se eles tinham orgulho, Jesus vai dar um ensinamento sobre humildade. Então ele ensina, quando por alguém forem convidados para um casamento, por que Jesus utiliza o casamento? Porque o casamento era a ceia, a boda, a festa mais importante no contexto social ali dos judeus. Então, num casamento, dificilmente ocorreria o que estava ocorrendo ali naquele momento, dos convidados chegarem e estarem disputando lugar. Não, num casamento, provavelmente eles iriam cumprir a regra, a etiqueta social, os lugares já estariam determinados de acordo com a importância que o pai da noiva que estava dando a festa lá já teria escolhido. Mas mesmo assim, Jesus utiliza essa festa do casamento para mostrar a importância da humildade. Então ele fala, então quando você for convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, como aqueles homens estavam fazendo ali naquele momento. Não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, ou seja, o que está dando a festa, e também a ele, ou seja, que convidou você e convidou aquele mais importante que acabou de chegar, diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Então esse é o ensinamento de Jesus. Quando você for, né, dentro daquele contexto social, quando você for para uma ceia, não vai direto para o lugar mais importante. Porque você está correndo um risco de sentar num lugar que não te pertence. E o dono da ceia falar, dá licença, sai daí, esse lugar não é seu. Esse lugar é desse outro aqui.
que é mais importante. Aí o que você vai sentir? Você vai se sentir ofendido, humilhado, numa situação vexatória. Aí Jesus fala, pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convidados. Então Jesus ensina justamente o contrário. Quando você chegar no lugar, naquele lugar que você foi convidado, não tente ser orgulhoso, não tente ser o mais importante, vá direto para aquele lugar, não vai, se humilha, senta lá atrás, senta no último lugar. Porque você estando sentado lá, o máximo que pode acontecer é você ficar. Mas se pelo contrário, o dono da ceia achar que aquele lugar não é o que você merece o lugar mais próximo da cabeceira, você será convidado. E aí você vai ser exaltado. Tanto que Jesus finaliza a parábola em si, no versículo 11. A parábola acaba no versículo 11 e depois no 12, 13, 14 ele dá um outro ensinamento que eu vou falar também. Mas no versículo 11 ele fala, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então esse é o ensinamento principal da parábola, a humildade. E Jesus utiliza, como sempre nas parábolas, aquele contexto social, aqui é um contexto de uma festa, para mostrar que você deve ser humilde. Nós não devemos ser humildes, que nós devemos ser humildes e não arrogantes, prepotentes, como aqueles convidados, né, se mostraram ali orgulhosos, soberbos. Então Jesus está ali mostrando que a prudência é que ninguém se apresse a ocupar um lugar de grande honra, né? Pois você pode ser retirado dali e vai ser envergonhado, vai ficar num sentimento ruim. O melhor é que a pessoa ocupe primeiramente um lugar inferior, para que quando o anfitrião chegar possa convidá-lo a um lugar de mais importância, sendo este então honrado diante de todos os convidados. Então esse é o ensinamento principal da parábola e que termina, como eu acabei de ler, com o ensinamento de Jesus, que está expresso na sentença do versículo 11. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Então, essa é o ensinamento principal de Jesus nessa parábola. É um ensinamento que Jesus utiliza em outras ocasiões. Há pouco tempo nós estudamos a parábola do fariseu e do publicano. Nessa parábola, Jesus também utiliza a mesma expressão, que os humilhados serão exaltados. E Jesus, ele retira isso do ensinamento do Antigo Testamento, que está lá em Provérbios. Provérbios 25, 6 e 7. O que nos diz o Provérbio 25, 6 e 7? Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Ou seja, é um costume antigo. Aqueles fariseus, eles tinham conhecimento, eles eram estudiosos da lei, eram escribas e fariseus, eles conheciam essa lição dos provérbios. Eles conheciam essa lição. E é a mesma lição. Não te glories na presença do rei, nem te põe no meio dos grandes, ou seja, não assenta onde que não é o seu lugar, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, ou seja, sai do lugar pior que você está e venha para cá, do que seres humilhado e retirado daquele lugar. Então é um ensinamento que está lá em Provérbios e que os fariseus e os escribas que estavam ali com Jesus ouvindo essa parábola, eles tinham pleno conhecimento desse provérbio. E não estavam o observando, não estavam cumprindo, pois Jesus percebeu, né, que eles estavam com orgulho, estavam todos querendo justamente sentar próximo ali daquele que estava ofertando o banquete. Então,
esse ensino que Jesus está apresentando através dessa palavra é um ensino que ele aparece em vários momentos das Escrituras, né? De que aqueles que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Nós podemos aqui, os exemplos que eu anotei aqui. Princesa Jezabel se exaltou e foi humilhada. O rei Nabucodonosor se exaltou, foi humilhado. Herodes Agripa, né, que era, né, governador ali da Judéia, né? Toda aquela região ali também foi humilhado. E por outro lado, nós temos os outros exemplos daqueles que foram humilhados, aqueles humilhados que depois foram exaltados. O exemplo maior, mais bonito, que tem uma grande passagem bíblica é o de José, né? José do Egito. Ana e o próprio publicano da parábola que eu falei, que se humilhou ali na oração e acabou sendo exaltado depois. Então, esse é um ensino que ele está permeando aí toda a história bíblica, e não somente enquanto as passagens terrenas, como esses exemplos que eu acabei de citar. Nós temos também o exemplo do rico e do Lázaro, onde aquele que foi humilhado em vida, depois ele foi exaltado na eternidade, no mundo espiritual. Enquanto o que foi exaltado em vida, que era o rico, ele foi humilhado no mundo espiritual. Então, como eu disse, é um ensinamento, é mais uma parábola de Jesus ensinando sobre a humildade, sobre como nós cristãos, seguidores de Cristo, devemos nos portar de maneira humilde, de maneira simples, principalmente a humildade espiritual, não nos jactarmos, acharmos que somos melhores do que outras pessoas porque nós somos cristãos, ou porque nós estudamos a Bíblia, ou porque nós temos algum conhecimento da Bíblia. Não. O tempo todo a nossa postura deve ser de humildade, para que possamos ser exaltados depois na vida eterna. É o que Jesus está ensinando nessa parábola. E a partir do versículo 12, como eu disse, Jesus já dá uma lição, não para os convidados ali que estavam naquela arrogância, naquela briga pelo lugar, mas ele está dando uma lição para a pessoa que concedeu o banquete, aquela pessoa que deu a ceia. Olha aí. Diz também ao que o havia convidado, como eu disse, um dos principais dos fariseus, uma pessoa rica, uma pessoa abastada. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convides e seja recompensado. Antes, ao darem um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e será bem-aventurados pelo fato de não terem eles com o que te recompensar. Ou seja, o que Jesus está ensinando para o anfitrião aqui? Que quando você dá um banquete, uma ceia, uma bodas, e você convida aquelas pessoas que são ricas, ou que são seus parentes, ou que são pessoas do seu círculo, você, ao convidá-los, está convidando com o coração, pedindo uma recompensa, pedindo uma glória para si. Ou seja, eu vou convidar porque depois eu vou ser convidado, eu vou dar porque depois eu vou receber deles, né? Era um convite com interesses ali por trás, né? Com intenção de ser recompensado. Jesus, ele ensina que era lícito convidar os oprimidos, porque com esse ensinamento, com esse convite, Jesus estava ensinando sobre o amor desinteressado, da compaixão para com o próximo, do espírito humilde. Ou seja, Jesus estava alertando sobre a importância de você ter compaixão com aqueles que são menos favorecidos, de você ter um sentimento de humildade com relação àqueles que não têm nada para te oferecer. Mas como Jesus ensinou diversas outras vezes, essas pessoas não têm o que oferecer, mas a recompensa ela virá dos céus, ela virá de Deus. E Deus ele
Ele nos ensina que nós sentimos mais regozijo em dar do que receber. Esse é o ensinamento final aqui da passagem. Então foi todo esse o contexto do ensinamento e as lições que nós podemos, que nós trazemos dessa parábola maravilhosa. Essa é uma parábola muito rica porque ela é uma parábola que às vezes numa primeira leitura a pessoa não pode entender se ela não tiver esse conhecimento do funcionamento da sociedade, da época. Eu mesmo, a primeira vez que eu li essa parábola, eu não tive essa compreensão, porque eu não tinha estudado ainda essa questão do costume judaico, da disposição dos lugares na mesa, dessa briga por lugar. Não entendi isso muito bem, mas depois que a gente conhece como era o costume, aí a parábola fica muito clara, como que o que estava havendo ali entre os fariseus era uma disputa de soberba, uma disputa de arrogância, uma disputa de orgulho. E Jesus vem ensinar justamente o contrário, que nós devemos nos comportar com humildade, sentar lá atrás. Os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. É esse o ensinamento do Evangelho. Então, as lições que a gente traz dessa parábola é essa. A principal é sobre a importância da humildade, que ela é indispensável aos verdadeiros seguidores de Cristo. Isso está durante todo o Evangelho. Nós vamos ter muitas passagens falando sobre a importância da humildade. Quando somos verdadeiramente humildes, não nos resta qualquer outra possibilidade a não ser reconhecer que em nós mesmos não há qualquer motivo de vanglória. Está lá em Romanos 3:27. É a humildade verdadeira, a humildade espiritual. Jesus aqui ele está ensinando, através de um contexto social, sobre a humildade, também espiritual. E essa regra dos assentos, que existia na sociedade judaica da época e que no contexto aqui estava sendo descumprida, infelizmente a gente vê muito isso acontecendo nas igrejas hoje, Quando as igrejas estabelecem ali uma hierarquia e muitas vezes os cristãos eles estão mais preocupados com a própria vaidade, com a própria soberba, de estar cada vez mais próximos daquele superior hierárquico. Eu quero ser isso dentro da igreja, eu quero ser aquilo. E muitas vezes se corrompem ou fazem coisas erradas para ocupar esse lugar dentro da igreja. Ou seja, não estão sendo humildes, estão descumprindo o ensinamento tão claro de Jesus. Infelizmente a gente vê isso acontecendo muito nas igrejas. Cristo deve ser o único motivo de glória. O único. Não tem pastor, não tem igreja, não tem nada, é só Cristo. E os lugares mais inferiores revelam uma possibilidade maravilhosa, isto é, ser convidado a ocupar uma posição mais importante. Então, é o ensinamento da humildade. Quando a gente se humilha, tem humildade no coração e não se importa em ocupar o lugar inferior, a gente tem a possibilidade de, por graça e misericórdia de Deus, ocuparmos o lugar mais importante. E finalmente, finalizando aqui o nosso estudo, o ensino de que nós devemos nos preocupar, sim, com aqueles que não têm a mesma condição que nós. Nós devemos ter alegria em poder convidar para as bodas do Senhor aqueles que são excluídos, aqueles que não têm oportunidades, aqueles que muitas vezes são marginalizados. É o que Jesus ensina àquela pessoa que está oferecendo o banquete, Convidar os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Ou seja, ali Jesus estava falando justamente sobre aqueles que são os excluídos. Nós devemos, sim, meus irmãos, nos importar com eles. É o que o Evangelho nos ensina, é o que Jesus nos ensina em várias passagens. Como eu já tinha citado aqui, a maior felicidade em dar do que em receber está lá em Atos dos Apóstolos. E somente um coração humilde pode ter condição de fazer isso.
Então, meus irmãos, que sejamos humildes em Cristo, que sejamos de humildade espiritual, que possamos nos regozijar em ocupar os lugares inferiores, pois o lugar principal que está reservado para todos nós é no reino de Deus. É esse que é o nosso alvo, é isso que nós buscamos e devemos buscar, como Jesus ensina aqui, com muita humildade. Esse é o ensinamento de Jesus, essa é a parábola que eu tinha para trazer para os irmãos, no nosso estudo de hoje, e espero que ela possa realmente produzir frutos no coração de cada um dos irmãos. Muito obrigado por mais essa oportunidade, até a próxima, e que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos.